Eu não sei precificar o meu serviço tributário. E agora? Bom, essa é uma dor de grande parte do mercado e eu vou dar insights para você durante esse vídeo. Então, peço que você assista esse vídeo até o final. Fala pessoal, meu nome é Elcio Guiotto, há 22 anos eu atuo com consultoria tributária. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês como precificar os seus serviços tributários. Bom, antes da gente entrar no mérito da precificação dos serviços tributários, eu queria falar para vocês que existe uma diferença grande entre preço e valor. Então, no primeiro momento, o que você precisa ter em mente é saber essa diferença entre preço de produto e valor do produto. Por que eu falo isso? Porque isso vai ser muito importante para que você consiga definir a precificação dos seus serviços tributários. Diferentemente de uma venda de mercadoria, a precificação de um serviço ela é bem mais complexa do que a precificação de uma mercadoria. Porque a mercadoria você consegue ali mensurar o valor. Então, você tem ali todos os custos envolvidos na produção daquela mercadoria, você tem todos os insumos empregados, as horas máquinas trabalhadas, você eventualmente ele tem a sua margem de lucro. Então, para você precificar uma mercadoria, ela é muito mais fácil, é muito mais tangível do que você precificar um serviço. E por isso que existe uma grande dificuldade dos prestadores de serviço tributário em avaliarem e considerarem quanto que seria ali um preço justo para ser aplicado naquele tipo de serviço. É claro que quando a gente fala do mundo tributário, nós temos aí dezenas de trabalhos para serem realizados que cada um tem uma precificação distinta. Então, quando a gente fala, por exemplo, de recuperação de créditos tributários, muito provavelmente você vai se deparar com uma precificação atrelada a um êxito do seu cliente. Então, vai ser um percentual sobre aquele valor recuperado, aquele valor monetizado para o seu cliente, que vai aí repassar para você um percentual sobre aquele montante de tributo ou contribuição recuperada. Então, é muito mais fácil a gente avaliar, é muito mais fácil a gente mensurar quanto de percentual a gente cobra. É claro que aqui a gente tem sempre que lembrar que quanto maior o cliente, menor o percentual de êxito. O mercado tem trabalhado aí com um percentual de êxito que começa com 30%, ele vai até 8%, 9%, 10%, a depender do tamanho da empresa. Então essa é uma forma de precificar um valor, de precificar um trabalho tributário, quando a gente tem aí uma recuperação tributária atrelada em benefício econômico do cliente. Então aí não tem grandes dificuldades, é você ter essa noção mais comercial e de avaliar a oportunidade e também o porte daquela empresa onde você está oferecendo o serviço. O grande ponto está quando você vai valorizar algum tipo de serviço que ele tem uma margem de valor agregado maior. Por exemplo, se você vai fazer um trabalho de estudo tributário, a depender da complexidade desse estudo, você vai ter aí uma valorização maior, você vai ter aí uma margem de valor agregado, o trabalho vai permitir que você cobre um valor maior. Mas o que eu vejo o grande ponto principal é a gente passar isso para o nosso cliente. Como que você tem falado isso com o seu cliente? Como que você tem demonstrado o valor do seu serviço tributário para o seu cliente? O exemplo prático aqui são os trabalhos envolvendo a declaração de pessoa física. Muitas vezes eu vejo pessoas cobrando 80, 100, 120 reais para fazer uma declaração de pessoa física. Não sou contra esse tipo de cobrança, mas eu vejo que é difícil você mostrar o valor que tem num trabalho quando você tem um preço muito baixo. Por quê? Porque se a gente falar de uma declaração de pessoa física, você acaba ficando com uma responsabilidade de 5 anos. E o ponto principal é, se você começa a trabalhar com um preço muito baixo, é muito improvável que lá na frente você consiga aumentar essa precificação. Então, imagina que você vendeu uma declaração de imposto de renda para o seu cliente por 150 reais. E aí você percebeu que aquele cliente deu muito trabalho para você fazer a declaração. Primeiro aí teve um ponto que você não conseguiu avaliar, antes de precificar, qual era o trabalho que aquela declaração iria te trazer. Então, muitas vezes teve um erro aí no início da precificação. O ponto é que depois que você cobrou, por exemplo, esses 150 reais, no ano seguinte, se você falar para o cliente, olha, agora eu vou te cobrar 400 reais, muito provavelmente ele não vai fechar o trabalho com você. Por quê? Porque como que você justifica um aumento de 150 para 400 reais, um aumento de mais de 100% nos seus honorários? Então, a precificação do primeiro trabalho ela é muito importante, porque ela vai conseguir que você mantenha essa precificação para os próximos anos e vai mostrar também que existe todo um valor agregado no seu trabalho. Agora, quando a gente vai falar de precificação de trabalhos de estudos tributários mais complexos, aí a gente tem precificações que variam de 8, 12, 15, 80, 100 mil reais. Por quê? Porque depende muito da complexidade do trabalho. Então, por isso que eu iniciei o vídeo falando para vocês entre preço e valor. Então, eu vejo que a grande dificuldade dos consultores tributários é mostrar o valor do nosso trabalho para o cliente. Por quê? Porque quando você mostra para o cliente a importância do serviço tributário, o quanto o tributário tem, percentualmente falando, de impacto no negócio dele,
ele começa a vislumbrar o tributário, começa a enxergar o tributário de outra forma. Imagina um cliente que está pagando hoje uma carga tributária de 12, 13% ao ano, e aí você mostra para ele que através de um estudo tributário, você consegue diminuir aí essa tributação para 4, 5%. Ou seja, a margem de lucro do cara que era 13, que era 12, que era 10, vai ter um aumento de 6, 7% só em função de um ajuste tributário que você vislumbrou através de um estudo tributário. Então, quando você consegue mensurar, quando você consegue mostrar para o cliente um provável e um possível benefício, é muito mais fácil você cobrar. Então, eu vejo que a grande dificuldade hoje não é mensurar os honorários, é sim passar para o cliente quanto de margem de valor agregado os nossos serviços tributários têm. Quando a gente fala de precificação de serviços tributários, a gente vai começar a entrar em méritos de várias formas de cobrança, que é muito diferente da forma de precificar. Então, primeiro vocês precisam entender quais os tipos de produtos que nós temos dentro de uma esteira de serviços tributários, para que vocês consigam mensurar a forma de cobrança de cada trabalho específico. Por exemplo, você vai vender aí um trabalho de assessoria tributária permanente. Nós temos um vídeo no canal específico sobre esse assunto, que é um trabalho muito rentável e é um trabalho de longo prazo. Então ele visa manter aí os seus custos fixos pagos por anos e anos e você consegue aí trazer um grande benefício contínuo para o seu cliente. Esse é um trabalho que não dá para você cobrar com um percentual de êxito. Por quê? Porque muitas vezes os seus trabalhos vão trazer benefícios tributários para o seu cliente, mas em algum determinado momento você vai ter trazido todo esse benefício tributário e muitas vezes o cliente não vai mais querer te pagar percentuais de êxito. Então esse é um trabalho de mensuração de honorário com parcelas mensais e fixas, sempre reajustadas por ajustes de índices anuais. Ou seja, você consegue mensurar a cobrança de honorário de um trabalho de assessoria permanente, cobrando valores permanentes e fixos. Ao longo dos vários anos você vai ter um grande benefício tributário, muitas vezes maior do que o percentual de êxito. Estudos tributários, por exemplo, você vai ter que entender a dificuldade e qual que é o possível benefício que você vai trazer para o cliente. Então, se você falar de estudos tributários mais complexos, por exemplo, o estudo de indústria e agroindústria, é um trabalho complexo, que envolve aí conhecimento de imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, IPI, INSS, pessoa física. Ou seja, você precisa ter aí todo o conhecimento de praticamente todo o tributário para você poder fazer um trabalho desse e entregar um trabalho de qualidade. Você vai precisar entender de custo, formação de lavoura, custo contratos, depreciação acelerada incentivada, ou seja, um mix de conhecimento que tem uma grande margem de valor agregado. Aí esse é um trabalho que você vai cobrar 40, 50, 70 mil reais. Então, eu vejo que a grande dificuldade em precificar não está em quanto eu vou cobrar do meu cliente, mas em entender a margem de valor agregado que tem nos nossos trabalhos. Então, você vai precisar começar a diferenciar precificação de valores de trabalhos fixos, né, com valor fixo. Você pode atuar com fixo mais percentual de êxito. Você pode trabalhar com um valor de percentual fixo mais êxito, e aí o cliente fala, não, eu quero pagar só no êxito. Falar, então você me antecipa 5, 10, 15, 20 mil. Quando vier o êxito, eu desconto esses 5, 10, 15, 20 mil que eu cobrei de você. Ou seja, você consegue fazer um ajuste do seu fluxo de caixa, mas o cliente, no final das contas, ele só está pagando pelo êxito. Você vai poder fazer trabalhos atrelados em horas, então propostas relacionadas a horas. Olha, você tem 10 horas por mês, a uma taxa horária de R$500, você paga uma mensalidade de 5 mil e aí todo mês você tem 10 horas para utilizar com qualquer demanda tributária. Então, é uma outra forma de precificação. Então, existem dezenas e dezenas de formas de precificar, mas a grande ideia desse vídeo é que você tenha essa consciência de que existe uma grande diferença entre preço e valor. E no tributário, se você não conseguir mensurar o valor do seu serviço, muito dificilmente você vai conseguir lograr êxito aí com bons honorários, porque você muitas vezes está muito preocupado em quanto cobrar e, na verdade, você deveria estar muito mais preocupado em como eu demonstro o valor do meu trabalho para o cliente e aí, consequentemente, né, de uma forma muito mais tranquila e muito mais de consequência daquilo, é você mostrar, olha, não, o meu trabalho tem uma margem de valor agregado muito alta, todo o tributário tem um impacto muito grande no seu negócio e não é algo que você pode deixar de lado. Mas isso tem um custo de estudo, um custo de tempo, um custo de maturação para a gente chegar num conhecimento avantajado, vamos dizer assim, um conhecimento grande da área, grande do setor, e aí você vai conseguir realmente mostrar para o seu cliente que o seu trabalho não é um trabalho de prateleira, não é um trabalho que você vai ali, pega um produto, uma mercadoria e compra e paga e pronto, não. É um trabalho que tem aí uma margem de valor agregado muito alta e, consequentemente, consegue trazer aí grandes benefícios para as empresas. O que eu tenho mais visto
visto no mercado é empresas em regimes tributários errados, empresas que não estão usufruindo benefícios fiscais que deveriam, empresas que não estão recuperando créditos que deveriam recuperar, empresas recuperando créditos de forma indevida, ou seja, isso vai trazer lá na frente uma grande consequência de autuação, de infração, de penalidades que muitas vezes vai desaguar aí numa descontinuidade do negócio. Então, quando a gente consegue demonstrar o nível de conhecimento, o nível de valor agregado que os nossos serviços tributários têm, fica muito mais fácil você precificar os seus trabalhos. Então, pessoal, gostaria que vocês deixassem aqui os comentários sobre isso, quais os insights que vocês tiveram com esse vídeo, se de alguma maneira esse vídeo ajudou vocês a precificarem melhor os seus trabalhos e, é claro, sugestões de novas formas de precificação, porque a gente está sempre aprendendo, né? A vida é um aprendizado contínuo. Então, compartilhe aqui o que vocês entendem como forma de precificação, como formas de possíveis estratégias de venda, para que cada vez mais a gente esteja aí crescendo no mercado, esteja conseguindo atender os nossos clientes de maneira mais efetiva. E aí, com isso, no final, todo mundo ganha, todo mundo leva vantagem, porque os nossos clientes ganham, nós ganhamos com os honorários, e no final das contas, todos nós ganhamos. Peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que essa informação chegue a mais pessoas e a gente consiga disseminar conhecimento. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.